Seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Meu nome é Alexandre Marques e eu conto aqui mais uma vez com a presença de Gustavo Reis e Aline Fagundes. Olá pessoal, bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Estamos gravando aqui no início de outubro, mas vamos tratar hoje das novidades de setembro de 2019. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Muito bom estar aqui de volta, viu? Olha, e eu quero aproveitar e começar esse programa fazendo a divulgação de um trabalho que nós começamos a realizar pelo Foco Tributário nesse mês de setembro de 2019. A partir do dia 1º de setembro, nós começamos a publicar um vídeo por dia e vamos manter esse ritmo durante um ano. Ao longo de 365 dias, nós publicaremos todos os dias um vídeo lá no blog Foco Tributário. E se você ainda não acompanha o nosso trabalho, de repente você está ouvindo esse podcast através de alguma plataforma e você ainda não sabe que a gente tem um blog lá com todos esses conteúdos, acesse focotributário.com.br e desfrute de todo esse conhecimento que está compartilhado lá de forma gratuita para você. E aqui nesse GTcast, como sempre nós fazemos, nós daremos início à nossa pauta falando das principais notícias relacionadas às questões tributárias agora do mês de setembro. E eu vou passar a palavra para a Aline, que vai trazer para a gente essas principais notícias na seção GT News. Então vamos lá para a nossa primeira notícia. Presidente do STF pauta para dezembro o julgamento dos embargos sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, pautou para o dia 5 de dezembro o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão que retira o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Olha, eu acho que já era tempo de o STF pautar esse julgamento aí, porque a decisão do STF de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS é lá de 2017, e nesse mesmo ano a PGFN entrou com esses embargos declaratórios. Então, nós temos aí quase 2 anos e meio sem que o STF se manifeste. Já tivemos aí, comentamos em outros podcasts, que a Receita Federal do Brasil, diante dessa omissão do STF, já tomou a frente, já disse qual ICMS que vai ser abatido da base de cálculo. Então, eu acho que está mais do que na hora do STF pôr um fim nessa questão aí. É isso mesmo, Gustavo, e principalmente pelo fato de que, depois dessa decisão, surgiu aquela controvérsia sobre qual seria o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se seria o ICMS destacado na nota fiscal de venda ou se seria o ICMS apurado ao final do mês pela empresa no regime de conta corrente, ou seja, aquilo que é destacado em cada nota fiscal menos os créditos relativos às suas aquisições. Diante da controvérsia que surgiu, o STF realmente já poderia ter colocado um ponto final nessa discussão há muito mais tempo. Agora, mais importante do que isso, a gente quer alertar aqui os nossos ouvintes para algo que foi tratado inclusive em um dos vídeos do nosso projeto de 365 vídeos lá do Foco Tributário. A gente teve a oportunidade de falar há poucos dias, ainda agora durante o mês de setembro, sobre a importância de os contribuintes ajuizarem uma ação antes do julgamento desses embargos para evitar que haja a modulação dos efeitos por parte do STF e isso prejudique o direito daqueles que não buscaram no judiciário a garantia dessa restituição ou compensação do que foi pago a maior. Então, caso você tenha interesse em entender esse aspecto de uma maneira mais detalhada, dá uma conferida lá no vídeo em que nós tratamos a respeito desse assunto, que está disponível lá tanto no blog Foco Tributário, como também nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e você vai entender melhor o que a gente está alertando. Eu acho que isso que a Alexandre comentou é interessante porque, caso o STF não module os efeitos da decisão, talvez quem entrou com ação ou não agora seja irrelevante porque todos vão ter direito a recuperar os valores nos últimos 5 anos. Mas, como não sabemos como o STF vai julgar, isso que Alexandre está pontuando.
talvez ingressar com ação agora, caso o STF module os efeitos, possa fazer toda a diferença aí, né, no fim dessa questão toda. E tem mais um detalhe, Gustavo. Mesmo que a empresa ajuize a ação agora e o STF não module os efeitos, um dos benefícios de se ajuizar a ação é marcar o tempo para a incidência da prescrição. Se a empresa aguardar lá a decisão em dezembro para só depois providenciar, buscar o crédito daquilo que foi pago a maior, ela vai ter direito apenas àquilo que é relativo aos últimos 5 anos. Então, considerando que ela adote as providências necessárias aí em janeiro do ano que vem, ela só vai poder recuperar os valores referentes aos períodos de 2015 em diante. Mas se ela ajuizar uma ação agora, em outubro de 2019, ela já tem direito de pegar tudo aquilo que envolve a recuperação desses créditos de outubro de 2014 para cá. Agora vamos para a nossa próxima notícia. Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprova dedução permanente no imposto de renda de contribuição por empregado doméstico. De acordo com o projeto de lei número 3015 de 2019, aprovado no dia 11 de setembro, as contribuições previdenciárias pagas a empregados domésticos poderão ser dedutíveis permanentemente do imposto de renda, assim como as despesas com saúde e educação. E vamos lembrar que a dedução dessa despesa com os encargos previdenciários de empregados domésticos só valeu até o ano passado, ou seja, aqueles que estão tendo essa despesa agora em 2019, quando apresentarem a sua declaração até abril de 2020, não terão direito de abater essa parcela. Isso porque a Lei 9.250, lá no artigo 12, com a redação que foi dada lá pela Lei 13.097, previa que esse direito se estenderia até o ano de 2019. Portanto, em relação ao ano calendário de 2018, que foi o ano passado, ainda foi possível deduzir. Mas em relação ao ano calendário 2019, a ser declarado o ano que vem, já não há mais essa previsão. E o projeto de lei, salvo engano, ele fala que esse direito vai ser restaurado, mas não para o ano de 2019, só a partir do exercício seguinte àquele da publicação da lei. Se a lei for aprovada, sancionada e publicada até o final do ano, vai valer então para o ano que vem. Uma diferença aí que eu vejo é que o prazo era temporário, era até 2019, ano calendário 2018. Mas caso essa lei realmente seja aprovada, parece que essa dedução aí vai ser definitiva. Não vai ter mais um prazo, né? Passando essa lei, os contribuintes terão direito a essa dedução aí de forma permanente. Vamos para outra notícia. O prazo para emendas à reforma tributária é prorrogado para outubro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, prorrogou até às 19 horas do dia 10 de outubro o prazo para que os parlamentares apresentem emendas à proposta de reforma tributária. Esta é a 4ª vez que o prazo é prorrogado. O prazo anterior terminava dia 26 de setembro de 2019. Olha, sem dúvida, um dos temas tributários mais comentados no momento diz respeito à reforma tributária. Inclusive, volta e meia, nos treinamentos que a gente faz algum comentário, às vezes até algum participante nos questiona acerca da nossa opinião a respeito desse projeto. E aqui a gente está pontuando que ainda há um processo de tramitação longo pela frente, e quando se fala aí, principalmente nos órgãos de imprensa, sobre a possibilidade de a reforma tributária ser aprovada ainda este ano, a gente, na nossa avaliação, não considera isso possível. E uma prova disso está na notícia que a gente está comentando aqui. Se o prazo para as emendas ainda está sendo prorrogado para o decorrer de outubro, isso significa que a fase de debates, de discussão, de aprovação e depois de tramitação no Senado ainda vai se estender por um longo período. Então não dá para contar com a reforma tributária agora para o ano de 2019. Proposta de nova base fiscal para imposto de renda preocupa empresas. Entre as mudanças tributárias em estudo pela equipe econômica do governo federal, uma relacionada ao imposto de renda das pessoas jurídicas causa polêmica. A proposta de criar uma base de cálculo do imposto de renda partindo de um novo conceito de resultado fiscal e não partindo do lucro contábil como é hoje, tem deixado apreensivos representantes de empresas e tributaristas.
A ideia da Receita nesse caso é cobrar um imposto de renda sobre um lucro cujo cálculo se afasta das normas internacionais de apuração de resultados contábeis, o chamado IFRS, que o Brasil vem adotando aí desde 2008. E a Receita ela alega que as companhias elas precisam fazer ajustes no lucro contábil para apurar o lucro real para efeito de cálculo do imposto de renda, utilizando critérios que são divergentes ali na interpretação do fisco e do contribuinte. E isso tem aumentado muito o contencioso tributário. Mas o empresariado, por outro lado, se preocupa com o aumento da base de incidência tanto para o IR quanto para a CSLL, porque na proposta do governo os critérios eles favorecem o aumento da tributação. É uma questão que a gente pode dizer ainda não está definida, mas de certa forma tem causado apreensão, principalmente nos grandes grupos empresariais. O que eles apontam também é que nesse ajuste entre o lucro contábil apurado e o lucro tributário existe uma grande dificuldade porque vários termos e conceitos são interpretativos. Eles citam, por exemplo, lá nessa apuração contábil, o valor justo. Então, o que seria esse valor justo para você apurar ali a base de cálculo do IR? Só que o que as empresas têm alegado é que essa simplificação, na verdade, não é uma simplificação, porque as empresas, ainda que tenham uma base apurada tributariamente para o IR, ainda também vão ter que continuar fazendo a apuração contábil. Então, já que ela vai ter que fazer a apuração contábil, por que desvincular uma coisa da outra e criar uma forma diferente para se pensar a base de cálculo do imposto de renda? Vamos para a nossa próxima sessão. Agora é lei. A nossa primeira norma é a Portaria número 1065 de 23 de setembro de 2019. No dia 23 de setembro foi publicada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho a portaria que disciplina a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, em meio eletrônico, denominada Carteira de Trabalho Digital, que será equivalente à carteira emitida em meio físico. E aí, Gustavo, o que você achou dessa mudança? Olha, Aline, essa mudança aí, eu acho que ela já vem seguindo o rumo do que a gente tem visto, que é com essa informatização, os avanços tecnológicos, a tendência é que cada vez mais os documentos sejam digitais, né? Temos aí os certificados digitais, as assinaturas eletrônicas, e isso é simplesmente mais uma tendência de simplificar e desburocratizar as contratações de empregados. Então, bastará aos novos empregados informar o número do seu CPF ao empregador e o registro será realizado diretamente de forma digital. Então, acho que segue essa tendência aí de um avanço tecnológico, de simplificar essas relações de trabalho, e eu vejo isso com muitos bons olhos. Inclusive eu posso dizer também, complementando aqui, Gustavo, que é uma questão legal também, né? Vamos lembrar aqui que nós comentamos há alguns programas atrás que o decreto 9723 de março de 2019 trouxe uma nova redação para um decreto lá de 2017 que regulamentou a Lei 13.460. E o que foi colocado lá nesse decreto é que para fins de acesso a informações e serviços, o cidadão ele poderia se valer unicamente do número de inscrição no CPF. E esse artigo 5º-A, que foi incluído lá no decreto de 2017, fala textualmente que o CPF poderia substituir o número e a série da carteira de trabalho e previdência social. Ou seja, o governo está avançando nessa proposta de simplificar esse tanto de cadastros que tanto empresas quanto pessoas físicas possuem e que muitas vezes são redundantes. Então eu vejo com bons olhos aí essa medida. A nossa próxima norma é a Lei número 13.874, de 20 de novembro de 2019. Essa lei instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias do livre mercado, entre outras providências. Uma das novidades aí, Aline, que nós temos nessa lei foi aquela prevista lá no artigo 16, que diz que o E-Social será substituído em nível nacional, em nível federal, por sistema simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais. A gente já vem também discutindo muito aí esse tema e eu acho que essa expressão será substituído levou a muitas notícias aí dizendo que o E-Social seria extinto. Mas na verdade o E-Social não vai acabar. Talvez ele possa até mudar de nome, mas o que se sabe é que ele será simplificado. Os envios das informações que constavam lá do E-Social provavelmente vão ser de uma forma um pouco diferente e mais simples.
A gente ouve falar informações aí não oficiais, mas é muito provável que ocorra mesmo a mudança do nome dele, que ele seja rebatizado, mas como o Gustavo pontuou, a gente também já falou isso aqui em outros programas, não faz o menor sentido para o governo abolir o E-Social e voltar para o status anterior, em que ele exigia GFIP, CAGED, RAIS e uma série de obrigações acessórias redundantes e que não tinham uma integração entre si. Então o E-Social ele acaba sendo uma ferramenta importante para o governo ter uma facilidade maior de gerir essas informações, de fiscalizar as empresas com mais eficiência, e o que vai acontecer de fato é uma simplificação, ou seja, uma grande quantidade de informações no E-Social que não tem uma relevância justificável e que isso certamente vai desaparecer. E a gente tem que lembrar de outra coisa, né, Gustavo? Quantas empresas investiram em desenvolvimento de sistemas ao longo desses anos para atender às exigências do E-Social? Então, se simplesmente o governo rasgar tudo, jogar fora e partir do zero, ele vai estar, na verdade, colocando essas empresas que investiram aí milhões e milhões de reais em uma situação de revolta, porque essas empresas vão ter a sensação de que jogaram dinheiro fora por capricho dos governos. Eu não digo nem só o investimento das empresas, mas o investimento do próprio governo em criar esse programa, que foi um investimento altíssimo aí. Outra mudança interessante que aconteceu foi a alteração no artigo 19 da Lei número 10.522, não foi mesmo, Alexandre? É isso mesmo, Aline. Eu considero que da Lei da Liberdade Econômica, que tem ali alguns tópicos que envolvem questão de natureza tributária, como essa do E-Social que a gente falou, essa que a gente vai comentar agora é a mais importante, porque esse artigo 19 da Lei 10.522 é o que possibilita que uma decisão judicial favorável a um determinado contribuinte tenha os seus efeitos estendidos a todos os contribuintes. Vamos inclusive lembrar que é o que pode se aplicar aí ao caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O recurso que foi decidido lá no STF, que está lá pendente de julgamento, só os embargos de declaração, diz respeito a uma ação individual de uma empresa contra a União. Em tese, essa decisão só deveria valer entre as partes do processo, mas com a Lei 10.522, com as alterações que ocorreram na redação lá do seu artigo 19, já de alguns anos para cá, uma decisão dessa natureza ela pode ser submetida à apreciação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que ao editar um ato reconhecendo a derrota naquele processo, vai vincular toda a administração pública à orientação constante desse ato. Ou seja, a Receita Federal deixa de cobrar de todos os contribuintes e a própria Procuradoria deixa de recorrer nos processos que envolvem a mesma matéria. A Lei da Liberdade Econômica ela ampliou ainda mais essa faculdade que o Poder Executivo tem de admitir as teses que são julgadas pelo Poder Judiciário. E uma das alterações que a gente vê aqui bastante interessante é que agora até um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que concorde com o pleito do contribuinte, do particular, ele pode vincular toda a administração pública. Antes não, antes era necessário que houvesse algo que tramitasse na via judicial para que autorizasse a Procuradoria a editar essa norma. Agora não, a própria Procuradoria, vendo que o pleito do particular está baseado ali em algo sensato, em algo juridicamente bem fundamentado, ela pode admitir aquela tese evitando o litígio, evitando uma ação judicial para discutir aquela questão. Então, eu acho muito interessante esse avanço trazido pela Lei da Liberdade Econômica. A nossa próxima norma é a Solução de Consulta COSIT, número 234, de 16 de agosto de 2019. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil entendeu que há isenção do imposto sobre a renda nos valores recebidos provenientes de pensão alimentícia recebida por pessoa portadora de doença grave, desde que haja comprovação por meio de laudo pericial, expedido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Eu acho que essa solução de consulta aí, a própria ementa, Aline, que você trouxe dela, ela já diz tudo que a Receita Federal quis dizer. Essa isenção realmente existe para essas possibilidades lá que são trazidas no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713 de 1988, mas no relatório da Receita dessa solução de consulta ela reforça a necessidade de que haja uma comprovação dessa doença por meio de um laudo pericial. Então, ela só reforça esse ponto que se não houver essa comprovação, essa isenção aí não será devida. A outra norma é a solução de consulta COSIT número 245 de 20 de agosto de 2019. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil reafirmou o entendimento no sentido de que pode ser deduzida da base de cálculo da retenção previdenciária as parcelas que estiverem discriminadas na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços que correspondam 1. Ao custo da alimentação in natura fornecida pela contratada e, a partir de 11 de novembro de 2017, ao custo de auxílio alimentação, desde que esse não seja pago em dinheiro, ainda que entregue em ticket de alimentação, cartão alimentação ou cartão eletrônico. E 2. Ao custo de fornecimento de vale transporte, ainda que entregue em pecúnia. Eu até tinha demorado de entender o motivo da edição dessa solução de consulta, mas lendo ali o relatório que a própria Receita disponibiliza, me parece que a dúvida do contribuinte não está nem ligado ali à questão da alimentação, mas do vale transporte pago em pecúnia, pago em dinheiro. Porque o artigo 58, inciso 6º da IN 971 de 2009, tinha uma redação dizendo que o valor do vale transporte não integrava a base de cálculo do INSS conforme a legislação própria. E a legislação própria não falava do pagamento em pecúnia. Então, até certo ponto, se entendia que o valor do vale transporte pago em pecúnia não poderia ser excluído da base de cálculo do INSS. Mas, com a mudança do artigo 58, inciso 6º, ele tirou essa expressão de conformidade com a legislação própria e disse apenas que pode ser excluído da base de cálculo do INSS o valor do vale transporte. E qual foi a dúvida do contribuinte? O artigo 124, inciso 2º, que trata das parcelas que podem ser deduzidas da base de cálculo da retenção previdenciária, permanece com a redação antiga, semelhante à do artigo 58, inciso 6º, antes da alteração, dizendo que só pode ser deduzido o valor do vale transporte de conformidade com a legislação própria. E aí o contribuinte pergunta, pode ou não pode? Qual artigo eu tenho que seguir? E o que a Receita falou foi que a IN 971 de 2009 deve ser analisada de uma forma sistemática, que o fato de o artigo 124, inciso 2º, ainda manter a expressão de conformidade com a legislação própria, não tira o fato de que o entendimento atual, inclusive com a mudança lá do artigo 58, inciso 6º, é de que o vale transporte, ainda que pago em pecúnia, pode sim ser excluído da base de cálculo do INSS. A nossa próxima norma é a solução de consulta COSIT número 240, de 19 de agosto de 2019. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil entendeu que recebimento de valores depositados em contas vinculadas do FGTS é isento do imposto sobre a renda, ainda que o beneficiário seja residente no exterior, não incidindo o imposto de renda retido na fonte sobre tais valores, seja no momento do pagamento por meio de depósito em conta bancária no Brasil, seja em sua posterior remessa para o próprio beneficiário no exterior. Essa solução trata de uma situação bem específica, mas é interessante que a Receita Federal, em várias manifestações dela, manifesta aí um entendimento sensato, razoável, e nesse caso não é diferente. Nessa hipótese aqui, um trabalhador estrangeiro trabalhou no Brasil durante determinado tempo e depois de ser demitido ou de se desligar da empresa, ele voltou para os Estados Unidos e tempos depois, quando conseguiu sacar o seu FGTS, esse valor foi remetido para ele no exterior. E a dúvida é, se incide imposto de renda nas remessas para o exterior, via de regra, estaria essa verba sujeita à incidência do IR também? A Receita Federal considerou que não, porque a natureza do rendimento é de rendimento isento do imposto de renda e a Receita não considerou aí que o fato de agora ele ser domiciliado no exterior influencia na isenção desse rendimento. Então, uma compreensão aí bastante razoável e sensata por parte do órgão federal.
A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 83, de 21 de março de 2019. A Receita Federal do Brasil se manifestou no sentido de que incide o imposto de renda retido na fonte sobre honorários de sucumbência rateados entre procuradores municipais. A retenção, o fornecimento do comprovante de rendimentos e a entrega da DIRF devem ser efetuados pela entidade encarregada de promover o rateio, seja ela, por exemplo, uma associação dos procuradores ou, na sua inexistência, o próprio município titular da conta em que transitam os valores. Assim, o montante retido pelo município deve ser repassado à União. Caso o pagamento seja diferido em respeito ao teto constitucional, a retenção somente será efetuada quando da efetiva disponibilização dos valores. Essa questão aí me parece que foi diante lá das ações vencidas pelo município, em que é o pagamento de honorários advocatícios, os sucumbenciais, em que esses valores são depositados em uma conta corrente em nome da prefeitura, mas movimentada pelos próprios procuradores municipais. E aí a questão é, se esses valores são receita pública, descabendo a retenção do IRRF, devendo os próprios procuradores fazerem um recolhimento desse imposto diretamente via o Carnê-Leão. E me parece que a Receita Federal entendeu que não, que no momento dos pagamentos desses honorários de sucumbência aí, já deveria nesse momento haver a retenção do imposto de renda. E mais uma vez a Receita insiste na tese dela de que a retenção do imposto de renda efetuada pelo município deve ser destinada à União. E esse tópico aqui eu considero o mais absurdo dessa solução de consulta, porque contraria aquilo que a gente vem entendendo já de alguns anos para cá, de que o parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, principalmente o de número 267 de 2014, é um parecer equivocado. Nesse parecer, a Procuradoria diz que os estados e os municípios, quando retêm imposto de renda na fonte, só podem se apropriar dessa receita nas hipóteses em que os rendimentos se referem a pagamentos aos seus servidores e servidores de suas autarquias e fundações. A gente considera isso um absurdo porque viola aquilo que textualmente a gente encontra tanto no artigo 157 quanto no artigo 158 da Constituição Federal, que falam que tanto os estados quanto os municípios eles devem ficar com o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte. E lá a Constituição Federal fala nos pagamentos a qualquer título, ou seja, sem fazer distinção se trata de servidor, se é rendimento decorrente de vínculo empregatício, se é rendimento pago à pessoa jurídica e que está sujeito à retenção do IR. Enfim, essa é também uma polêmica que a gente enfrentou em um outro vídeo que foi publicado agora no mês de setembro de 2019, lá no canal Foco Tributário, que é parte desse projeto aí de 365 vídeos que a gente está publicando ao longo de um ano. Agora vamos para a nossa próxima sessão, De Olho nos Tribunais. Segunda Vara Federal de Osasco decidiu pela exclusão do ISS, ICMS, PIS e COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta. Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Vara Federal de Osasco autorizou uma indústria gráfica a retirar o ISS, ICMS, PIS e COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta. Essa aí, Aline, é uma das teses que nós chamamos de tese filhotes, decorrentes lá do julgamento do STF da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Algum tempo depois, nós tivemos a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E agora, essa tese também tem ganhado força, que é a exclusão do ICMS, ISS, PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta. E muitos tribunais já têm concedido esse benefício aí aos contribuintes. A crítica que eu faço, e aí como se trata de uma decisão de um órgão judicial, eu vou usar daquele palavreado bem típico, data vênia. A ressalva que eu faço aqui é de que decisões dessa natureza, em certa medida, não levam em conta aquilo que é uma dificuldade principalmente de você que é ouvinte e que trabalha na área contábil, na apuração dos tributos que as empresas têm a recolher. Porque é uma decisão que analisa o aspecto jurídico e não analisa o aspecto prático, o desdobramento da decisão. Como é que eu vou fazer o cálculo de uma contribuição dessa natureza, considerando que, por exemplo, eu excluo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
e eu excluo o próprio ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo da CPRB. Ou seja, daqui a alguns dias as empresas vão ter que contratar doutores em matemática para fazer a apuração dos seus tributos mensalmente. E é essa crítica que eu faço, que o judiciário tem que levar em conta na hora de proferir as suas decisões esse aspecto de natureza prática operacional. Não adianta vir com uma tese que pode ter lá todos os seus fundamentos em princípios de justiça, se não houver uma maneira de aplicar esse entendimento na apuração cotidiana lá dos tributos das empresas. A próxima decisão é do STF, que não reconheceu a repercussão geral em critérios para restituição de imposto. Por maioria, os ministros do STF, em julgamento virtual, reconheceram a inexistência de repercussão geral de recurso sobre procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor do imposto ou de contribuição recolhidos a mais no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo real for inferior à presumida. Prevaleceu o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, que para ele inexiste repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional. Olha, essa decisão do STF, na linha daquilo que eu comentei anteriormente, é mais uma decisão que se baseia aí em conceitos bastante razoáveis, mas que do ponto de vista operacional, os seus desdobramentos são de difícil aplicação. Isso porque o STF está dizendo que o contribuinte do ICMS sujeito ao regime de substituição tributária, ele pode recuperar o valor do ICMS pago a maior se porventura o percentual utilizado para apuração do imposto, que em muitos estados é chamado de MVA, margem de valor agregado, for superior ao percentual que efetivamente se aplicou na revenda daquele produto. Então é algo que os estados estão normatizando tendo em vista a decisão do STF, mas a normatização quanto aos procedimentos, o que deve ser feito, o que deve ser demonstrado, quais são os documentos a serem apresentados, e isso o STF está dizendo que já não tem índole constitucional. Ou seja, se algum estado de repente cometer abusos na regulamentação desse direito dos contribuintes, o STF já está se eximindo de julgar essas normas, alegando que o conteúdo delas já não tem a ver com a competência do Supremo. E agora a nossa última sessão, pergunte ao especialista. A nossa primeira dúvida é do Tiago de Moura. Diante da necessidade de o servidor de uma autarquia federal realizar o pagamento de despesa com dinheiro do próprio bolso e ele não conseguir pagar um valor menor para o prestador, sob a alegação de que a outra parte será destinada à retenção, o nosso ouvinte pergunta: como proceder à retenção? Ao que tudo indica, é impossível fazer a retenção. E na impossibilidade de efetuar a retenção, há alguma legislação que resguarda a autarquia de punição? E se eu fizer a consulta, é arriscado que as não retenções passadas possam ser alvos de auditoria e eventuais punições? Olha, em relação a essa primeira dúvida, Tiago, a gente deve dizer que trata-se de uma hipótese aí bastante peculiar e que ela não está contemplada na legislação. Na verdade, a legislação trata de muitas situações que são, digamos, mais genéricas, cotidianas e acaba deixando de lado aquelas hipóteses mais específicas, até porque, como você bem ponderou, o normal quando se trata de uma hipótese como essa é que o servidor ele faça uso de recursos do suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento, como diz a própria IN 1234 lá da Receita Federal. Na impossibilidade de essa despesa ser feita via suprimento de fundos, a gente não tem uma legislação que preveja um tratamento específico para isso. Se você examinar toda a IN 1234, ela só vai autorizar a dispensa de retenção para as hipóteses de pagamento via suprimento. E digo mais, se você está diante de uma prestação de serviços, você vai encontrar essa disposição que eu acabei de mencionar se referindo apenas ao imposto de renda e às contribuições sociais. Não existe nada tratando a esse respeito na legislação do ISS, embora seja necessário examinar a legislação local do município competente para a cobrança, mas é certo que você não vai encontrar uma hipótese tão específica na legislação municipal e não há nada também na legislação do INSS. Ou seja, se for hipótese de retenção de INSS, também a gente está diante daquilo que se denomina de limbo jurídico, aquela hipótese que não está regulada por uma lei e não está também amparada por uma decisão judicial de aplicação ampla.
Inclusive, Tiago, nessa sua pergunta na impossibilidade de efetuar retenção, alguma legislação que resguarde a autarquia de uma eventual punição, aí não existe nenhuma norma que resguarde a autarquia dessa punição, mas a gente pode afirmar que, diante desse limbo jurídico que Alexandre comentou, é pouco provável que haja uma fiscalização e uma autuação. Até porque, pelo que deu a entender do que você perguntou, os valores envolvidos aí nessas operações são mínimos. Então, é pouco provável que na impossibilidade de efetuar uma retenção haja uma punição aí para a autarquia. E em relação à sua dúvida sobre se é arriscado fazer a consulta, a gente costuma até incentivar os contribuintes a formularem consultas em temas como esse, para os quais não existe uma regulamentação específica, porque é uma maneira de você chamar a atenção do órgão fiscalizador para a necessidade de ele elaborar uma legislação mais detalhada que contemple essas exceções. E quero até finalizar contando aqui um caso de um cliente que nos contratou há alguns anos para um curso em company, e se tratava de um órgão público sediado lá na região norte, lá no estado do Amazonas. E simplesmente há uma demanda muito comum lá nessa região, que é a contratação de barqueiros que fazem a condução de pessoas lá entre as cidades ribeirinhas. E como é que esse órgão público iria proceder, por exemplo, à retenção do INSS na contratação desse barqueiro? Teoricamente, teria que cumprir com tudo aquilo que está prescrito na legislação. Só que o questionamento que nos foi apresentado foi no sentido de que o barqueiro sequer possuía certidão de nascimento. Diante de uma realidade como essa, a gente pode dizer a impossibilidade de cumprimento da legislação, diante ali das circunstâncias materiais, ela justifica o não cumprimento da norma. Ainda mais em se tratando de valores pequenos, ou seja, em relação a essas situações, muito dificilmente a fiscalização vai criar problema e vai se preocupar em autuar o contribuinte. A nossa próxima dúvida é do nosso ouvinte, Jonathan Ferreira, e ele nos questiona o seguinte: estou com dúvidas sobre como funciona o preenchimento e envio da FD-REINF para as empresas do lucro presumido e lucro real. Procurei e não encontrei conteúdos adequados na internet. Poderiam me ajudar? Jonathan, pelo contexto da sua pergunta, pode ser que você também tenha essa dúvida, mas mesmo que você não tenha, pode ser a dúvida de outros ouvintes. E aí eu quero começar lembrando que quando você fala de preenchimento da FD-REINF, pode ser que você ou outras pessoas imaginem que a FD-REINF é um programa elaborado pela Receita Federal que está disponível lá no site da Receita para se fazer o download e a instalação e a partir daí fazer o seu preenchimento. Mas não é assim. A FD-REINF é uma obrigação acessória que os contribuintes têm que cumprir a partir dos seus próprios sistemas de controle contábil e financeiro. E eles precisam extrair dos seus sistemas as informações que são exigidas pela Receita Federal, razão pela qual os seus sistemas precisam estar adaptados para permitir a extração desses dados e a geração dos arquivos de acordo com os layouts pré-estabelecidos pela Receita. Ou seja, não se trata aqui de um programa semelhante à DIRF, à DCTF, à GFIP, que você faz o download, a instalação, o preenchimento e depois você gera o arquivo para a transmissão. É por isso que a gente enfatiza, tanto em nosso livro quanto também em nossos cursos, a importância de o pessoal da área de informática participar desse processo, porque em se tratando de uma empresa, por exemplo, de maior porte, uma entidade pública, o pessoal da área de tecnologia da informação tem um papel fundamental na estruturação desse modus operandi, dessa forma de cumprir a obrigação acessória aqui comentada. Basicamente, eu acho que o que Alexandre está pontuando, que eu acho interessante, é que as informações que serão enviadas serão as mesmas, porque as normas e os layouts já dizem as informações que têm que ser prestadas. Agora, a forma do envio e como você vai preencher vai depender de como aquela empresa desenvolveu aquele sistema. O que a Receita está interessada é no recebimento naquele padrão que ela pré-definiu. Como o seu sistema vai receber essas informações para gerar esse arquivo nos moldes que a Receita quer ver, como o Alexandre disse, vai depender de como cada empresa vai atuar na criação junto com sua equipe de TI na produção desses formulários. E quando você fala de regime do lucro presumido e lucro real, isso é importante em parte para definir qual é o prazo de início da exigência. Por quê? As empresas que são obrigadas ao lucro real, que têm um faturamento acima de 78 milhões por ano, já começaram, já se tornaram obrigadas
a partir de maio de 2018. E as do lucro presumido estão divididas em 2 grupos. Ou elas estão no segundo grupo e começaram a transmitir obrigatoriamente em janeiro de 2019, ou elas fazem parte do terceiro grupo, a depender do faturamento delas, e elas vão começar a transmissão obrigatória a partir de janeiro de 2020. Então, neste aspecto aqui, a gente pode dizer que há uma variável importante. Mas no que diz respeito ao conteúdo, aquilo que vai ser informado na FD-REINF, o regime tributário do contribuinte não vai se revelar aí uma variável relevante, não. Só para adicionar aqui, eu acho importante quando você falou sobre não encontrar conteúdos, eu indico a página da Receita Federal no sítio do SPED, vai ter esses manuais que o Gustavo comentou, o layout que é importante para você ver como a Receita Federal definiu esse padrão. A terceira dúvida é do José Olímpio e ele nos questiona o seguinte: editor de jornais diários independente é uma das atividades possíveis ao MEI. Nesse caso, levando-se em conta que jornais podem ser impressos, eletrônicos ou digitais, o MEI pode registrar um portal de notícias? Olha, José Olímpio, em primeiro lugar eu quero lhe parabenizar pela sua preocupação em desempenhar uma atividade como MEI, observando aquilo que a gente tanto enfatiza em vários de nossos conteúdos. É que o MEI não pode exercer qualquer tipo de atividade, mas apenas aquelas que estão descritas no anexo 11 da resolução número 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Inclusive, em relação a esse tema, o vídeo número 16 da nossa série de 365 vídeos é um vídeo em que a gente aborda essa questão e a gente dá outros exemplos, mas fala da importância de se observar a compatibilidade daquilo que o MEI de fato desempenha com aquilo que está nessa relação. Então, muito importante que você tenha essa preocupação. A dúvida é se no anexo 11 a gente encontra o código CNAE que se refere a essa sua atividade. O que você avalia, Gustavo? Olha, o código CNAE de edição de jornais é o 5812-3/01 e quando a gente vai lá no anexo 11 a gente percebe que ele realmente é permitido ao MEI, mas os desdobramentos das atividades contempladas a gente encontra lá na página da CNAE na internet e lá ele vai dizer que compreende também dentro deste CNAE a edição de jornal na internet. Então, José, não vemos aí nenhuma impossibilidade de você, como MEI, registrar um portal de notícias. A nossa última dúvida é da Kátia Elaine e ela nos questionou o seguinte: o sócio poderá recolher seu INSS diretamente como contribuinte individual, pessoa física, e não sofrer a retenção sobre o seu prolabore? Olha, Kátia, em primeiro lugar, obrigado pela sua pergunta. E eu queria esclarecer aqui que, como contribuinte individual, pessoa física, a pessoa só pode recolher o INSS em cima de rendimentos que ela oferir junto a outras pessoas físicas. Isso porque a Lei 10.666 de 2003 determina que quando uma pessoa jurídica paga um rendimento a uma pessoa física decorrente de um trabalho, isso deve ser hipótese de retenção na fonte, observado naturalmente o limite máximo ou chamado teto do INSS. Então, se o prolabore é pago pela empresa ao sócio, isso se enquadra lá como rendimento do trabalho e a empresa é obrigada a efetuar a retenção dele. Não há faculdade de a empresa deixar de reter e a própria pessoa física fazer o recolhimento. Reforçando o que Alexandre acabou de comentar, Kátia, é importante você saber que se você sofre a retenção, a alíquota da retenção é de 11%, mas se você, como contribuinte individual, naqueles rendimentos auferidos de outras pessoas físicas, o seu recolhimento tem que ser pela alíquota de 20%. E só para dar um exemplo de algo que a gente também trata no livro, às vezes um profissional liberal, por exemplo um médico, ele está credenciado junto a um plano de saúde, mas ele também atende clientes pessoas físicas que pagam ali as consultas particulares. Dentro desse raciocínio que Gustavo apresentou, Kátia, é mais inteligente o médico sofrer a retenção do plano de saúde e ele só pagar o INSS sobre as consultas particulares recebidas de pessoas físicas até o limite máximo do salário de contribuição, porque sobre essas consultas ele vai pagar com a alíquota de 20%, já aquilo que o plano de saúde vai reter com a alíquota de 11%. Então não é só uma questão de a empresa ser obrigada a reter sobre o prolabore, é uma questão também de que para o próprio sócio é mais interessante do ponto de vista econômico.
Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast. Eu gostei bastante, e vocês? Não esquece de comentar, compartilhar e curtir esse nosso conteúdo. Se quiser que a sua dúvida seja respondida pelos nossos especialistas, também não deixe de mandar sua dúvida que a gente vai responder. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Lembrar que o nosso e-mail para o recebimento de dúvidas é o podcast@gestãotributária.com.br e, se Deus quiser, em novembro a gente está aqui de novo gravando, falando das novidades relativas ao mês de outubro. Um abraço e até lá. Realmente muito bom, um tempo aqui bastante proveitoso para discutirmos essas novidades aí do mês de setembro de 2019 e espero que possamos ter auxiliado você na solução de suas dúvidas.